É a via seminal da arte moderna, uma via que ele sabia ter descoberto e da qual se dizia apenas o pioneiro ou o primitivo, a via daquilo a que chamou a sensação. Conheceis de certo a crítica de Cézanne ao impressionismo. A sensação não é aérea, atmosférica, não é a impressão irisada dos seres. A sensação não está nos ares, nos jogos desencarnados da cor e da luz, mas nos próprios seres, nas próprias coisas. Não é a sua irisação volúvel e extrínseca, mas a sua essencial incandescência, como diz o professor Tomás Maia. Uma incandescência interior, matérica, carnal na expressão do pintor. É a sensação das coisas, é a coisa-sensação na irradiação original do seu ser e do seu aparecer. A sensação são, pois, os corpos, na eclosão viva, dinâmica, luminosamente obscura da sua possibilidade, no seu mistério exteriorizado. E esta é uma expressão do próprio Cézanne. A sensação é, pois, o corpo, não o corpo modelado por uma luz circunstancial exterior, mas o corpo modulado por uma luz interna, imanente. O que Cézanne, por conseguinte, rejeita no impressionismo é a sua inconsistência ou superficialidade ontológica, é o caráter vago e confuso dos seus preceptos estéticos, contrapondo-lhe aquilo que exprimirá através da linguagem da geometria, esferas, cones, cilindros, a arquitetura profunda da natureza, a solidez da sensação cezaniana contra a fluidez da impressão impressionista. A natureza é toda em profundidade, afirmava o pintor, e é essa profundidade como dimensão deflagrante primordial das coisas. É a sensação da sua viva carnalidade. Por exemplo, a vibrante carnalidade da maçã, a deflagrante, aliás, a deflagração ontológica da montanha que Cézanne pinta. Ainda nos termos do próprio pintor, trata-se de pintar a virgindade do mundo, o mundo antes de nós, sem nós, mas que é também a alvorada de nós, o reacesso à virgindade do olhar, à deflagração face a nós, não do visível, mas da sua visibilidade. A profundidade cezaniana já não tem nada a ver, portanto, com a profundidade da pintura clássica, não é a terceira dimensão, nem o fundo, não é o plano de fundo ou o plano secundário, que já o impressionismo esbatia e tendia a eliminar. A nova profundidade é a animação interior, a vibração íntima da natureza, a vida oculta do visível. Cézanne afirmava Kandinsky que possuía o dom de descobrir a vida interior em tudo, até numa maçã, numa árvore, numa chácara de chá, que ele, Cézanne, pintava não como simples objetos, mas como seres dotados de ressonância interior. A profundidade clássica é ainda uma dimensão da superfície da natureza, da sua aparência. É uma dimensão meramente espacial, exterior às coisas. Ao passo que o que Cézanne deseja pintar, em ruptura com toda a tradição, mas também com o impressionismo, é a profundidade viva, incandescente das coisas sob essa superfície, a sua profundidade dinâmica, a vibrátil carne dos objetos, por exemplo, a densidade geológica da montanha, o escarpado de uma rocha, etc. A sensação sólida dessa densidade, dessa rugosidade. A profundidade, portanto, não como aparência, mas como aparição, estrutura do ser, profundidade ontológica. Trata-se, pois, de pintar forças e não formas. Forças sobre as formas. De pintar as formas como limites visíveis de forças invisíveis. Para obter essa profundidade, Cézanne não hesita em recorrer a incorreções, deformações, distorções, nunca arbitrárias, aliás, na reprodução do motivo pintado, e é todo um novo sentido, que chamaria, da minha parte, dinâmico anexacto de composição, de harmonia, de equilíbrio arquitetónico do quadro, inspirador da pintura moderna.
É o caso dos contornos deformados de objeto e das deformações perspectivísticas, das perspectivas incorretas, sobretudo nas naturezas mortas. E é o caso ainda da manipulação das distâncias relativas e da disposição dos elementos da paisagem real, nascente de Victoire, e isto tudo para melhor destacar a sensação da deflagração dinâmica da montanha, a sensação da natureza menos o homem. Em resumo, tomada não no sentido espacial, de plano visual afastado, mas de dimensão ontológica e estruturante da natureza, da dimensão do dar-se ou do deflagrar do ser, a profundidade tornou-se, com Cézanne, o primeiro plano do quadro, a nova visibilidade conquistada pela pintura. Nas palavras do professor Tomás Maia, a natureza no seu tom, a ekphysis, passou para o primeiro plano, literalmente, da tela de Cézanne. O que significa, uma vez mais, que se trata de pintar não o visível, esta ou aquela coisa visível, mas, através das coisas pintadas, a própria visibilidade do visível. De fazer visível essa visibilidade, quer dizer, esse invisível, determinado agora com a profundidade subvisível do tom do visível. É esta nova profundidade, este plano do subvisível, que a arte moderna irá explorar nos seus revolucionários mundos visuais. Não por acaso, de Picasso e Matisse a Klee, de Kandinsky a Malevich e Duchamp, para só citar estes, os pintores modernos assumiram a sombra espiritual de Cézanne nas suas criações. Cézanne, o pai de todos nós, dizia Picasso. A luz não existe para o pintor, declarava Cézanne. Só a cor. Luz é cor. São as cores, as sensações cromáticas, as sensações colorantes, como ele dizia, que produzem a sensação óptica de luz. No entanto, estas fórmulas, banais na aparência, têm em Cézanne um sentido muito preciso. Não se trata da ideia óbvia de que a representação pictural da luz decorre sempre das cores. Trata-se de outra coisa decisiva do ponto de vista da criação cezaniana. É toda a diferença entre luminismo e colorismo, e entre o colorismo impressionista e o colorismo de Cézanne. Na pintura pré-impressionista, a luz, o jogo de luzes e de sombras, faz a cor, modaliza a cor. A cor é função da luz. Com o impressionismo, é a cor que faz a luz, que se faz luz. Sombras e luzes estão nas cores e nas suas combinações. As cores são luz e não a sua representação. A luz é função da cor. É neste espaço óptico, colorista, instaurado pelo impressionismo, que Cézanne, pós-impressionista, inventa, mas contra o impressionismo também, a sua modulação das cores. Vemos que a luz que Cézanne procura atingir não é a luz ambiente, a luz que pousa de fora nas coisas, antes é uma luz que está nelas, que vem delas. É o brilho da carne brilhante dos seres, como ele dizia. Cézanne dizia ainda que a pintura não pode nunca pintar almas, apenas corpos. Mas acrescentava que quando bem pintados os corpos, por toda a parte a sua alma irradia e transparece. Esta expressão é dele. Era essa irradiação carnal dos seres, essa sua alma solar ou essência luminosa que Cézanne pretendia reter. Ele via a luminescência matérica do ser, via a incandescência do mundo. Esta expressão, mais uma vez, roubo-a ao professor Tomás Maia. Era exatamente isso o que ele pintava, a incandescência da montanha, a incandescência da maçã. Maçã ou montanha, rocha ou árvore, cada coisa, cada motivo pintado, era para ele um pouco de calor solar armazenado, organizado, uma recordação de sol. Tratava-se, pois, de pintar, de visibilizar essa cintilação interior das coisas, essa invisível incandescência, a alma solar da natureza. Pintura, pois, visionária, pintura de vidente,
Mas essa alma, essa incandescência, só pode ser restituída pela cor, por cores incandescentes. É, antes de mais, em termos pictóricos, a incandescência da própria cor. Daí a luminosa carnalidade das cores cezannianas. E que é o efeito da sua interna modulação, dos cromatismos modulados, moduladores da profundidade dos corpos, em vez de modeladores das suas linhas. Cézanne pinta como que de dentro para fora, desde a raiz das coisas. Pinta as coisas na sua exteriorização dinâmica ou deflagração ontológica. Pinta as formas, os contornos, como o efeito ou limite externo dessa deflagração, cujo recorte é definido não por linhas, mas pela cor, pela justa posição de manchas de cor modulada. A cor em Cézanne já não serve a linha ou a forma, antes é ela que delineia, que traça a forma, que constrói e delimita os objetos, a sua solidez sensacionista e não a sua impressionista iridescência. É a cor modulada que modela, ainda que a rigor já não se possa falar aqui de modelo ou de molde, de linha e de objeto. No último Cézanne, sobretudo nas últimas Sainte Victoire, já não há sequer contornos, linhas orgânicas, mas silhuetas quase abstractizadas da montanha e da paisagem envolvente, efeitos desfigurativos da combinação das manchas cromáticas, dir-se-ia um mundo a emergir do caos, de um caos irisado. Nada a ver pela consistência geométrica e pela densidade ontológica com os últimos Monet. O professor Tomás Maia, e é uma pequeníssima divergência para com ele, o professor Tomás Maia faz notar que a autonomia da cor não é uma invenção cezanniana, nem sequer impressionista, que ela vem de muito antes, dos venezianos, e que passa por Turner, ainda que contraponho numa concepção luminista do espaço pictural, numa determinância da luz interrompida pelo impressionismo, por Renoir e por Monet, sobretudo. Escreve o professor Tomás Maia, Veronese é a primazia definitiva da cor. Monet leva esta ao limite da irisação. Entre os dois, Caravaggio inventa a luz imanente dos corpos. De acordo. Só que a cor-luz carnal intracorpórea de Cézanne, essa incandescência dos corpos, não procede nele por contrastes, mas por modulação, por séries de variações interiores da mesma cor e das relações entre cores, exemplo impressionista, e daí, como reconhece o professor Tomás Maia, a exclusão tendencial do preto e do branco na pintura de Cézanne. Aludia atrás, está quase a acabar, portanto não desesperem, está quase mesmo a acabar, aludia atrás à inovadora harmonia da composição cezanniana. Não se trata já de uma imagem da harmonia natural. Não se trata já de composição naturalista, mas de uma harmonia paralela na expressão do próprio pintor, e uma harmonia sensacionista de cores, de formas e das suas relações, existente apenas na e pela pintura. Trata-se, pois, de uma harmonia puramente estética, percepção e criação da arte, e que passa até, como vimos, por distorções e incorreções figurativas, pelo desrespeito da disposição e distâncias relativas das coisas na realidade e pela anulação da perspectiva linear e, com ela, da profundidade objetiva, tudo isso em favor de uma outra especialidade e de uma outra espécie de profundidade. Harmonia não do visível, mas sobre o visível, harmonia da estrutura subvisível do visível, da deflagrante visibilidade, não visível por si, do visível.